coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo, de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast queridíssimo e babadeiro Coletivo Ser, e com um tema bastante em voga, eu diria, hoje em dia, que foi coincidência a nossa escolha, ou não tanto, conforme formos durante o episódio vamos explicando. Mas falaremos hoje sobre saúde sexual e reprodutiva, um assunto bastante interessante e pertinente, e esperamos que vocês gostem. Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo e sexólogo clínico e faço parte do Coletivo Ser. Vai lá, Ana. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em insônia, boa madrugada. Sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista, sexóloga, e estamos aqui no Coletivo Ser para mais um episódio com a nossa convidada maravilhosa. Vai lá, Marina. Olá, eu sou Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga, e hoje nós vamos gravar mais um episódio sobre um assunto super interessante. Eu acho que a gente vai conseguir falar sobre vários temas que hoje em dia estão sendo muito falados. Estou animada. Vai lá, Tê. Oi, sou a Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista e obstetra e trabalho com sexualidade humana também. E realmente hoje eu acho que vai ser um episódio com bastante conteúdo, informação. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que eu gosto demais, que eu admiro muito, chiquérrima, cheirosa. Vocês não vão sentir isso aqui por aqui, mas assim, é um perfume. Tem cara de cheirosa mesmo. Chique, perfumada, extremamente educada e, enfim, uma pessoa que tem um coração muito bom também, que é a Ludmila Berker. Olha esse sobrenome. A Ludmila, eu vou apresentar um pouquinho, né, o currículo dela, maravilhoso, mas aí depois a Lud se apresenta também. A Ludmila é especialista em reprodução assistida pela FEBRASGO, que é uma Federação de Ginecologia e Obstetrícia brasileira, de ginecologia e obstetrícia, mestre em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Unesp, tem pós-graduação em reprodução humana pela UFRJ e Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Só contando um pouquinho, né, eu e a Lud, a gente se conheceu lá no Hospital Pérola Baiton, de onde a gente trabalha até hoje lá. E assim, né, a Lud entrou lá no meu primeiro ano que eu estava trabalhando, então, como a gente até comentou um pouquinho antes aqui, bem perdida. E, enfim, desde então a gente tem esse contato. Lud, seja muito bem-vinda, obrigada por você aceitar esse convite e pode se apresentar também e seja bem-vinda. Bem-vinda, Lud. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite, pela nossa pré-conversa aqui antes de começar a gravação. Já vi que vocês são todos maravilhosos e acho que a conversa vai ser muito produtiva e muito interessante. Vamos falar um pouquinho de vários temas realmente que estão na atualidade, né? Acho que a sexualidade e a reprodução são temas que têm tudo a ver, tem uma interseção muito grande, e a gente está aqui para trazer informação e diversidade, né, para todo mundo. Pois é, Lud,
Acho que a gente já pode entrar mais assim, né, no tema. A Lud trabalha com essa parte de reprodução assistida, tem muita experiência com a população LGBTQIA+, e a gente vê isso, né, que ultimamente assim, a estrutura familiar, ela vem se modificando, né, então a gente tem assim, várias conformações de família hoje, né. Eu queria assim que você contasse pra gente se existe essa maior procura, né, nos lugares onde você trabalha e tal, de pessoas LGBT, e como que é essa orientação inicial para essas pessoas? Como a gente tem notado essa mudança social, né? A sociedade evolui, a medicina evolui junto, a legislação evolui junto, então tudo isso está muito interligado. É um movimento que a gente acompanha, né, socialmente, um empoderamento, uma exposição, uma presença maior e mais forte, né, da população LGBTQIA+, que tem cada vez mais representatividade em todos os setores sociais. E são pessoas que estão buscando, sim, a reprodução humana, que está aqui hoje para ajudar essas novas configurações familiares a serem uma realidade. Eu falo que a família, assim, lá na pré-história e na Idade Média, foi acontecendo uma evolução histórica, né, do conceito de família, que passou pela família patriarcal, no modelo romano, na família sacramental, com a questão da igreja, do casamento, e hoje o que a gente vive não é uma ausência desses modelos, não, mas uma evolução, né, para uma família igualitária. O conceito de família hoje está muito mais envolvido com o amor, com a presença de cuidado entre as pessoas que vão cuidar desses filhos, né, e vão colocar essas pessoas no mundo, inclusive com a reprodução humana ou com outros modelos, né, com adoção, enfim, com famílias que se somam e se fundem, né, com separações, novos casamentos, uniões, enfim, o conceito de família evoluiu. E a reprodução, que surgiu em 1978, com o nascimento da Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta no mundo, né? Primeiro bebê de fertilização in vitro. Hoje a gente tem uma história relativamente curta, né, da reprodução humana, mas que já trouxe muito avanço, e hoje é possível a gente ajudar todos esses modelos de família a se concretizarem, né? Isso é claro que depende muito de cada país, de cada legislação, de cada contexto social, né, religioso também do país que está inserido, mas hoje no Brasil a gente tem muita possibilidade de ajudar esse público, e tem muitos profissionais capacitados e que acolhem muito bem essa população, né, que é o meu caso. Eu tenho um foco grande na reprodução. Eu escolhi minha especialidade na medicina porque eu me apaixonei na faculdade pela reprodução humana, decidi ser ginecologista por acaso, né, porque eu precisava ser ginecologista para trabalhar com reprodução humana, e acho que, claro, é um grande prazer ajudar os casais inférteis que não conseguem engravidar por meios naturais, mas hoje também é uma realidade ajudar mulheres solteiras a engravidarem, né, que não têm parceiro, casais trans, né, a gente começou atendendo casais homoafetivos, né, casais de homens e mulheres que buscavam a reprodução assistida. Hoje em dia é uma nova realidade os casais com mulheres cis e homens trans, né, isso é muito frequente, tem sido cada vez mais, e a reprodução ela engloba essas possibilidades, o que é muito legal, porque eu acho que é mais uma forma de acolher esses casais ou essas pessoas, né, indivíduos, que buscam sua representatividade em vários setores sociais e também dentro desse contexto de família, né? Hoje isso é muito interessante, né? Uma forma de não excluir essas pessoas justamente dessa possibilidade. Acho que é fundamental, acho que é uma evolução. Eu lembro de uma fala, né, geralmente de pais assim que têm filhos homossexuais, do tipo assim, não vão constituir família, né, que eu não vou ser avô, eu não vou ser avó. Então, assim, eu acho que essa informação difundida de que não,
dá sim para constituir uma família, né? Dá sim para gerar filhos. E eu acho que isso muda. Eu acho que se essa informação chega, né, de uma forma mais espalhada para todo mundo, eu acho que diminui essa sensação de que casais homoafetivos não vão ter família, né? Casais trans não vão ter família. Eu acho que retira um estigma, né, dessas pessoas, justamente, que não é possível ter filhos, ter uma família, né? Acho que a reprodução humana tem esse poder de ajudar a retirar esse estigma, né? Como você tá lembrando falando. que família pode ser também um casal sem filhos, né? Sim. Mas é isso, não vão ter filhos, não vão ter... Não, essa discussão também justamente de uma reprodução assistida, inclusive de casais homoafetivos ou trans, também defende a possibilidade daquelas pessoas que não querem ter filhos, de famílias héteros, cis, que não querem. Que não querem ter filhos. Então, eu adorei quando você abriu, Lud, falando eu venho também da psicoterapia sistêmica familiar, que abrange essa ideia de família. E, gente, hoje o conceito de família é tão amplo. Eu vi, não sei se você viu, nos Estados Unidos está acontecendo muito isso de pessoas que querem ser pais e não têm parceiros e estão construindo famílias colaborativas. O que é? Eu e você queremos ser pais, a gente não tem nenhuma relação afetivo-sexual, mas nós temos e construímos uma família, tendo um filho. Eu achei muito interessante isso que eu li recentemente. E é mais um modelo aí amplo. Mas a ideia da população LGBTQIA+, e reprodução, para mim, abrange também a liberdade do corpo feminino, junto nessa história, a liberdade de não ter filhos e outras demais liberdades de que, tipo, deixa o povo livre para construir a família que quer, do jeito que quer, né? E também eu acho que traz uma liberdade para as mulheres, porque existe muito aquela concepção de que a mulher cis, né, de que ela tem um tempo de vida fértil que é limitado, né? Então eu acho que para a mulher cis também amplia essa possibilidade dela ter um pouco mais de poder de decisão, assim, se ela quer ter um filho depois, né, se ela quer fazer o congelamento dos óvulos. Então acho que trouxe um pouco mais de liberdade para a mulher, né? É verdade. Lud, você podia até falar um pouquinho sobre essa questão da congelação de óvulos pra gente. Mas deixa eu só fazer um parênteses, que eu lembrei de uma coisa que quando a Ludmila falou do bebê de proveta, eu lembro que a gente era, né, vou entregar a minha idade, eu era pequena e meu irmão também. E aí eu lembro da gente conversando isso com os meus pais e meu irmão virando para minha mãe e falando assim: mãe, mas bebê de proveta tem umbigo? Porque na cabeça dele, o bebê de proveta, ele era gestado dentro da proveta, né? Então, como é que vai ter umbigo nesse... Que inteligente já levar esse link do umbigo. A anatomia arrasou nessa casa. É um pouco, Ana, o que eu vivo em casa, tentando explicar para as minhas filhas qual é a minha profissão, né? Da doutora Cegonha, que traz os bebês ao mundo. Mas não é o bebê do parto que ela vê a foto, ok, entende, né? Mas aquele embriãozinho, como que vai ser um bebê? É um Exato. pouco... Como é que vai ter umbigo? Meu Deus. Mas voltando ao que a Mari falou, assim, acho que sim, a reprodução humana, ela trouxe esse empoderamento para a mulher, né, de ter mais autonomia sobre a sua vida reprodutiva e poder postergar a maternidade. E o que eu vejo também são mulheres que congelam óvulos hoje sem saber se querem no futuro ser mães, justamente para terem essa carta na manga, né, lá no futuro, porque a gente sabe que, de fato, né, Mari, a vida biológica ovariana, ela é limitada. A gente tem um fim bem definido, que é numa idade jovem, em torno de 35, a gente começa a ter uma queda pronunciada na nossa reserva ovariana, no estoque de óvulos. Na verdade, é muito injusto isso, né? Biologicamente, a gente nasce com o nosso máximo potencial de fertilidade na vida intrauterina, quando a gente ainda é um bebezinho ali no útero da mãe, a gente tem o máximo de estoque de óvulos. Na adolescência, quando começa a puberdade, né,
o início do menacme, já começa a ter uma perda dessa reserva, mas essa perda ela é, vamos dizer, num ritmo mais lento, decai lentamente, né? Mas sempre vai acontecendo. Eu brinco para as pacientes que é uma poupança, que você só retira dinheiro dessa poupança a vida inteira, uma hora vai acabar, né? E esse término, claro que vai ser em idades variadas para cada mulher, cada uma de nós tem o seu ritmo biológico, o seu próprio estoque, a sua história, né, reprodutiva, ginecológica e médica de comorbidades, isso tudo interfere nesse estoque. Porém, a gente sabe que de forma global, em torno dos 35, essa queda de reserva vai acontecer de forma mais pronunciada. E aí é que está, a gente, aos 35, muitas de nós estamos no auge da nossa profissão, ou subindo nessa escalada da profissão, quer dizer, né? Eu falei reprodução, querendo dizer profissão. Então, muitas vezes, nesse momento que começa a ter essa queda de fertilidade, o foco da mulher, ele está em outro lugar, né? A gente está pensando na carreira, no mestrado, enfim, mil coisas que às vezes vêm como prioridade e o relógio biológico começa a dar esse sinal, né? Então, hoje, acho que a reprodução poder trazer essa possibilidade, né, de congelar os óvulos e dar para essa mulher uma possibilidade de engravidar no futuro, se ela quiser ou não, com mais segurança, com menos dificuldade do que ela faria aos 40, aos 43, sem ter congelado esses óvulos antes, é muito legal, né? Inclusive, assim, mesmo aos 43, hoje mesmo atendi uma paciente de 42 que está congelando óvulos, está solteira e ela não fez esse planejamento antes, mas por sorte ela tem ainda uma boa reserva ovariana e a gente está indo atrás. Claro que nesses contextos a gente tem que fazer mais ciclos, induzir mais vezes, captar um número maior de óvulos, porque a gente sabe que vai ter a questão da qualidade desses óvulos que cai com a idade, e essa chance de conseguir um bom número de óvulos também vai cair com a idade, né? Mas acho que trazer essa informação, difundi-la para que as mulheres possam se organizar, se planejar em todos esses aspectos é muito importante. Lud, queria duas perguntas. Uma, existe uma idade limite? Você falou dessa paciente que você atendeu hoje com 42 anos, mas existe alguma idade limite de congelar para congelar óvulos? E a outra pergunta seria assim, aquelas pessoas que pensam em fazer hormonização, né, pessoas trans, existe aí uma orientação de repente preservar esses gametas antes de fazer esse processo aí todo de hormonização? Qual que é essa orientação? Existe uma idade? Não existe? Como que faz? Homem e mulher? Como que faz diferente? Sim, em relação à primeira pergunta que você fez, que é sobre a idade do congelamento, quanto mais precoce esse congelamento é feito, ou seja, em idades até 35 anos, a gente vai trabalhar com taxas melhores, taxas de sucesso, quando lá na frente esses óvulos podem ser utilizados, né? Eu falo que assim, não existe uma idade limite, depende do ritmo biológico de cada mulher, da reserva ovariana, porque justamente eu citei esse exemplo dessa mulher de 42, que a gente está congelando, porque ela tem uma reserva que nos permite isso, mas a gente percebe na prática que a grande maioria das mulheres que tem em torno de 40 ou mais, já tem um processo de queda da reserva ovariana. E esse não é o contexto ideal para fazer o congelamento. O ideal é que a gente faça esse congelamento enquanto a reserva ovariana está no seu auge ou ainda está no nível adequado, né? Não só pelo número, como eu falei, que muitas vezes a gente consegue um número grande de óvulos em um só ciclo, ou eventualmente em 2, né? Mas pela qualidade desses óvulos em si. Quando a gente vai fertilizar esses óvulos congelados, a taxa de sucesso, a taxa de implantação, de gravidez, é muito maior quando os óvulos são jovens do que quando a gente usa óvulos, a gente tem pontos de corte, né, de até 35, de 35 a 38, que ainda tem um prognóstico bom relativamente. A partir dos 38, esse prognóstico começa a cair em termos de taxa de sucesso, taxa de gravidez, porque a gente sabe que esses óvulos podem conter alguns defeitos, né, na hora de fazer as divisões celulares, as mitoses e eventualmente gerar embriões aneuploides, ou seja, embriões que têm alterações cromossômicas.
Claro que hoje isso também pode ser visto, né, na reprodução. A gente também pode biopsiar esses embriões e detectar essas aneuploidias para não transferir esses embriões para o útero da mulher lá na frente, mas é interessante que ela se programe e faça isso antes, porque as taxas de sucesso serão maiores e a facilidade para obter esse número adequado de óvulos também vai ser maior. Se a gente congela antes dos 35, a gente fala que em torno de 15 a 20 óvulos é um número bom, né, para manter uma boa perspectiva de gravidez no futuro. A gente nunca consegue falar em garantia, mas seria um número confortável, né, para dizer que essa mulher está com essa fertilidade, esse potencial fértil preservado. Se a gente congela aos 42, eu vou precisar de um número muito maior, porque a gente precisa englobar essas perdas que vão acontecer por esses processos de aneuploidias. Então, não existe um limite. Claro que se eu tenho 42 e a minha reserva é baixa, aí é um cenário muito mais crítico, né? Por isso que eu falo, tem que ser difundido entre nós mulheres, entre nós ginecologistas, mesmo não especialistas em reprodução, que se avaliem essa reserva, né, da mulher, que se oriente adequadamente, porque a gente vê muitas mulheres que passam, né, com colegas e não tem nem o mínimo de informação de que isso pode ser feito ou não, né? E qual é o contexto dela. Essa paciente de 42, gente, ela chorou comigo no primeiro dia que eu atendi, quando eu vi o ovário dela, que era cheio de folículo, e ela estava recém-separada. E ela, não sei o que eu faço, eu queria congelar, mas eu não vi isso antes. Eu falei, calma, vamos dosar seus hormônios. E ela voltou com um bom antimileriano. Eu juro que, assim, quando eu atendi, parece que foi uma liberdade que eu consegui trazer para ela, uma libertação, na verdade, que ela chorou, assim, de felicidade, de emoção, de autonomia, acho que de ver uma luz no fim do túnel para ela como mulher, como futura mãe que ela quer ser, né? Então, acho que é legal trazer isso e desmistificar, né? Justamente porque a gente vê colegas que falam, não, ali taxou, né? Tem um fim reprodutivo e acabou, você passou dos 35, a pessoa vem com esse trauma. Eu ia falar exatamente isso. Não, tipo, é o que surge no consultório de psicologia, isso. Olhar o que aquela pessoa, né, o que aquela pessoa está vivendo e o que ela precisa também, porque é isso que o Rafa falou. No consultório chega muito esse tipo de, como um trauma mesmo, de acabou minha vida, Deus, tô chegando, acabou minha... Exato, eu tô velha, com 34 gente, é e agora meu ginecologista falou que tipo, é para eu transar agora e ter filho, mas eu não tenho nem parceiro, e o que eu faço? E tipo, exatamente. Calma. E colocou um senso de obrigação da mulher de cumprir esse papel. Eu acho que a medicina atrás foi um pouco culpada de, tá vendo? Entendeu? Tá velha com 35 e daí cria essa ideia para chegar daí tem uma geração de pacientes que chegam de 30 e poucos, desesperadas, Rafael, tô no auge da carreira, quero me formar, quero não sei o quê, não quero ter filho agora. E justamente com poucas informações a respeito de congelamentos. Eu achei muito legal o que a Lud falou, de que talvez, às vezes até como parte de uma anamnese sexual, a partir da paciente entrar no consultório, ter essa informação já, para poder responder para ela, né, depois, ou para dar essa opção. Falou, olha, dentro do... tá assim, assim, assado, seu Papa Nicolau, não sei o que, mas também tem esse tanto de óvulos, não sei o que lá, como possibilidade já no início de acompanhamento, então, né? Dentro da anamnese mesmo, na coleta de dados. E é importante também... Desculpa, Tê, mas a questão é que nem todo gineco ele está capacitado para ver essa reserva ovariana. Entendi. Então, acho que é legal difundir isso, porque às vezes vocês, psicólogos, ou a própria mulher pode vir por conta e procurar um especialista em reprodução, entender seu estoque, entender sua reserva, e acho sim que os ginecos precisam se capacitar para não taxar a mulher como infértil, né? Até porque uma baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade, pelo contrário, tem muitas mulheres que têm uma reserva baixíssima e que vão liberar para tirar a pílula, no primeiro mês engravidam, entendeu? A reserva é uma coisa que eu falo que é o estoque, essa poupança. A infertilidade é outra, tem a ver com doenças, comorbidades, situações que geram mais dificuldade dessa formação do embrião e dessa gravidez em si, né? Então isso é uma coisa que também vem muito atrelada. A mulher de 35, ela fala, eu já sou infértil, e não é por aí também, né, gente? O estoque provavelmente já está caindo, sim.
ou não, dependendo de alguns casos, né? Mas isso não quer dizer que ela é infértil, isso não quer dizer que a vida acabou por aí, isso não quer dizer que ela ainda não possa congelar aos 35, aos 38 ou aos 40, né? Cada caso tem que ser visto individualmente. Não, o que eu ia só abrir um parêntese era assim, existe também uma liberdade muito grande quando, por exemplo, uma pessoa entende que ela pode ser mãe independente do estado civil dela, né? Então, assim, eu atendo muitas mulheres que de repente falam assim, meu desejo é ser mãe, mas eu tô com 38 anos, eu não tenho nem namorado, eu não tenho nem ninguém, eu não sei se eu vou ser mãe. Então, assim, às vezes, tudo bem, existe o desejo, talvez, ali de formar uma família tradicional, né? Se a gente estiver falando de uma mulher cis, hétero e tal. Então, assim, talvez tenha ali um desejo de formar uma família tradicional, mas nada impede que, se o desejo dela de ser mãe for muito maior, que ela possa ir para uma reprodução assistida, né? E que de repente ela realize essa sua vontade de ser mãe. Exato. Né? Isso é legal também trazer uma informação que, assim, eu recebo muitas mulheres nesse contexto que você falou, né? Mulheres cis que buscam uma gravidez de mãe solo. E muitas trazem um mito ainda de que isso não é possível no Brasil, de que a gente não tem bancos de sêmen, e que precisa ir, né, como o caso emblemático aí da Karina Bach, que todo mundo conhece, e precisa ir para os Estados Unidos e fazer e gastar $1 milhão para voltar grávida. Não é assim, gente. A gente tem bancos nacionais, inclusive bancos de sêmen internacionais, que trazem essas amostras de sêmen para o Brasil, e a gente consegue fazer esses casos com muita tranquilidade no dia a dia, e isso é uma informação que muita gente não tem, justamente, né? Só fiz esse parênteses para complementar. Eu tenho também, desculpa, eu tenho também atendido bastante essa faixa etária dos 35 que começa a namorar agora, ou que estava solteiro e começou a estar procurando alguém, e aí começa a entrar também numa coisa assim, tipo, não, mas eu comecei a namorar agora, eu tenho 35 e eu preciso falar pro meu parceiro ou para minha parceira que eu quero ter filho, então eu quero agora, e aí começa a dar um peso nessa relação muito grande, de tipo, você tá namorando há 3 meses e aí já começa assim, mas eu quero ter filho, e olha, então se você não quiser ter filho, eu não vou mais namorar com você, porque vai criando, né, um peso numa relação que podia ser de boa. É porque a pessoa pensa que não tem tempo a perder, né? Exato. E vai ficando esse medo, né? Essa fantasia de que não, né? nada vai dar certo. E trazendo muito para o psiquismo também, o que eu acho interessante dos acompanhamentos, aqui, gente, eu só colocando para os ouvintes também, o meu lugar de fala é de especialista em acompanhar, porque eu não faço a mínima ideia, porque não tenho útero. Então, que eu digo, porque isso tem diferença entre qual primeiro. Eu acho forte quando a gente usa a palavra mãe para gerar. Daí é muito comum conversar com as pacientes, você quer ser mãe, entendemos, mas você quer gerar ou ser mãe? Ou quanto em ser mãe e gerar estão, porque isso eu acho que é uma liberdade total da mulher, um desejo, enfim, é uma coisa do corpo, uma coisa da necessidade. Eu acho, vou ser sincero, eu acho um pouco narcísico o homem que quer filho assim. Mulher pode ter, homem não acho que tem que discutir isso, não tem útero. Mas enfim, a ideia de trabalhar o que é casamento, o que é gerar e o que é ser mãe. Não é? Porque vem muito num pacote de sofrimento, e muitas vezes, Lu, já a paciente de psicologia, quando ela se desprende da esposa e da mãe, nossa, fica tão mais fácil trabalhar as coisas, inclusive encaminhar para reproduções, assim, para acompanhamentos desse tipo, porque às vezes elas têm o conhecimento do congelamento, da possibilidade, mas não se vê na possibilidade de até entendo, de encarar sozinha. Mas muitas vezes é porque que a sociedade vai pensar de mim de ser uma mãe solteira? Eu inclusive não gosto muito desse termo, né? Mãe solteira ou produção independente. Eu uso muito mais mãe solo,
que eu acho um pouco mais amigável, mais friendly, né, como termo, mas eu acho que isso que você falou é muito interessante, né, Rafa, de dissociar a mulher da mãe e de quem vai gerar, inclusive, porque isso é uma coisa que eu vejo muito no contexto das meninas homoafetivas, né, dos casais. Eu pensei nisso. Porque muitas vezes eu atendo e vem as duas com desejo de serem mães e uma das duas com desejo de gestar, a outra nem tanto. Às vezes as duas têm esse desejo de gestar e a gente acaba também propondo fazer um ciclo em uma, um ciclo na outra, mas é bastante interessante. A gente tem que ter um preparo para conversar muito bem com elas, porque existe aquele fator biológico. Às vezes é um casal de mulheres em idades diferentes e muitas vezes a gente quer coletar os óvulos da mulher mais jovem, né? Porque por questões de qualidade desses gametas, né, desses futuros embriões, mas você percebe claramente na conversa, numa conversa respeitosa, né, que às vezes a mulher que quer gerar, ela está disposta a participar com esses óvulos da indução, né, fazer todo o processo, e a que não quer gerar, muitas vezes ela topa doar esses óvulos para essa gestação compartilhada que a gente fala, outras vezes ela não quer nem saber, né, disso, não está pensando em receber nenhum estímulo. Muitas vezes são mulheres que não gostam de ir ao ginecologista, em geral, né? Então eu aproveito e já faço um check-up ali nas duas, a gente já, porque tem uma abordagem mais propícia. Eu vejo que muitas delas também, às vezes, têm algum histórico prévio de dificuldade, tanto em consultas com próprios ginecologistas que não tiveram uma abordagem adequada, né, que vai lá e passa o espéculo de uma forma meio brusca, assim, e às vezes são mulheres que têm história com vaginismo ou algum trauma até com experiências de violência sexual prévia, né? Claro que não estou aqui para taxar, não, gente, de forma alguma, mas em alguns casos a gente vê, você tem que ter muito mais delicadeza, muito mais cuidado, explicar e respeitar os limites, né, de cada uma. Então, acho que isso tudo faz parte desse atendimento global e junto com o papel de vocês que estão apoiando para essa mulher se entender e se aceitar ou querer decidir se ela quer realmente ter esse papel de mãe, participar dessa gestação, sim ou não, né? Acho que isso tudo tem que estar muito bem embasado e eu trabalho muito em conjunto com os psicólogos também quando eu vejo que é algum caso que requer uma atenção especial. Né? Você falou essa mulher com vaginismo, também lembrei aqui, acho que inclusive a gente tem uma paciente em comum, você e a T. A gente também tem muito isso, assim, que a mulher com DGP, né, o vaginismo, chega porque, eu quero engravidar, descobri que eu quero engravidar e que eu quero tratar o vaginismo, porque agora eu quero engravidar, e aí vai entrando nesse ciclo. Aí eu tenho 35 anos e eu não... E assim, começa a trabalhar a questão da DGP, começa a trabalhar essa questão de dor, e aí começa a atropelar porque precisa engravidar, e aí nem tem uma vida sexual saudável ainda, e aí engravida no meio ou não. Então, assim, também é importante saber tudo isso, também é importante entender, né, essa questão da como que vai engravidar, o que vai fazer, se quer ser mãe mesmo ou não, porque assim, muitas vezes também não quer e cria isso na cabeça de eu preciso ser, né, esse lugar do preciso ser. Eu queria puxar para uma polêmica, já que, né, estamos aqui. Rapidinho, eu queria que a Lud respondesse. Pois é, eu estava pensando nisso. Na harmonização, né? Eu também tenho essa dúvida. Porque a gente falou de congelar óvulos e tal, e aí eu queria só que a gente voltasse só rapidinho nessa parte de antes de fazer a hormonização, né, de pessoas trans, o que tem de orientação, tanto para quem tem testículo quanto para quem tem ovário, né?
Exato, isso é uma coisa que está muito em voga e a gente acabou entrando no mérito de outras questões que renderam pano para manga e não voltei na sua questão, mas sim, quando a gente tem homens trans que vão receber testosterona, uma vez que eles já chegam para a gente no consultório em processo de hormonização, fica mais difícil a gente coletar esses óvulos, né, que vão vir do homem trans para fecundar e colocar no útero da mulher que está com ele, né? Então, o ideal é que esses óvulos tivessem sido congelados antes, porque naquele processo que está recebendo testosterona, a testosterona ela inibe o eixo hormonal que vem da hipófise, hipotálamo e que vai controlar o ovário. Então, a gente acaba tendo uma disruptura ali no processo natural da ovulação, né? Então, claro que é possível fazer, às vezes a gente atende, um homem que já fez a hormonização, fica mais difícil a gente suspender para retomar esses ciclos ovulatórios e conseguir obter esses óvulos dele. Mas se está ali no começo do processo, ou se ainda está pensando em começar, ali seria possível a gente interromper por um tempo, ou não começar a hormonização, fazer o congelamento desses óvulos para fecundar depois com o sêmen de doador e transferir no útero da parceira, né? Isso é possível, eu acho que é difícil a gente fazer muitas vezes, porque eles acabam procurando a gente quando já querem engravidar, e muitas vezes já rolou esse processo de hormonização, né? Mas vocês que pegam esses pacientes antes, é legal que eles tenham essa informação. Eu já mandei 2 antes de começar a hormonização, já mandei 2 para essa. Isso é uma dúvida até que eu queria tirar com vocês. Como que é essa receptividade em termos psíquicos e desse homem trans que não se identifica, né, naquele corpo biológico em retirar esses óvulos justamente que trazem uma simbologia do feminino, né? Isso é uma coisa que eu queria um pouco a visão de vocês a respeito. Lá no núcleo, quando a gente começa a fazer a psicoterapia, quando entra, né, essa pessoa para, né, começar o processo, inclusive, de hormonização, a gente já começa perguntando como é que é isso e entendendo o que a gente pode ajudar. A minha experiência clínica sempre tem muita receptividade, mas é isso, a gente vai trabalhando, não é um processo. Não é que, tipo, chega falando, nossa, que legal. É um processo, entender o que quer, como quer e tal. Sempre foi muito boa a receptividade na minha experiência. Só que é isso, meu N pode ser um pouco viciado, digamos assim. Fala, Má. Na minha experiência, o homem trans, quando a gente traz essa possibilidade, ele se sente muito cuidado, muito visto mesmo, sabe? Assim, realmente, assim, essa profissional, ela tá enxergando que eu realmente tenho, assim, essa possibilidade, e eu acho que você traz também para aquele indivíduo uma reflexão de que ele pode futuramente também, assim, ser mãe, né? De que se ele mantiver útero, até uma pergunta que eu gostaria de fazer, se você já teve essa experiência clínica, né, de um homem trans que faz o congelamento e mais para frente faz o implante no útero dele mesmo. Então, eu acho que tudo isso é muito novo, mesmo na reprodução humana, né? A gente não tem tanta experiência em homens trans que já passaram por todo o processo e que estão já fazendo essa recepção dos embriões. É tudo muito novo, para a gente também. É uma coisa que começou a ser publicada e divulgada nos guidelines de reprodução, nos congressos, muito recentemente, justamente porque vem acompanhando essa demanda social, né? Que veio antes.
Então, vocês já atendem esse público há mais tempo do que nós. Mas sim, é possível, a gente consegue fazer uma gestação em mulheres menopausadas, fazendo um preparo hormonal. Da mesma forma, seria possível fazer isso no contexto do homem trans. A diferença é que se você precisaria de justamente um tempo de intervalo sem a hormonização para conseguir preparar esse organismo com hormônios femininos, né, com estrógenos, progestágenos, para que essa gravidez aconteça. Eu acho que no contexto dos casais que eu atendo, eu vejo que muitas vezes o homem trans ele não está disposto a isso. Ele não se enxerga naquele papel que o Rafa falou de gestar. Ele se enxerga no papel de paternar, né? Mas muitas vezes isso não é de interesse deles participar nessa etapa do processo, mas sim, eles apoiam, né, a parceira, participam de todas as etapas, seleção de amostra do sêmen, de doador, que vai ser necessário, né, no caso desses casais, a menos que seja um homem trans, homoafetivo, né, que aí a gente precisaria de um óvulo, é outra história, ou desse óvulo que foi guardado antes da hormonização, mas, mais uma vez, né, são várias possibilidades de famílias, e acho que a questão é justamente a gente orientá-los da melhor forma naquele contexto individual de cada casal. Acho que é super válido, sim, congelar os óvulos antes da hormonização. Acho que não ficou muito clara a minha resposta, porque geralmente eu pego esses casais já pós-hormonização, né, já buscando uma gestação, o casal sólido, aí a gente vai trabalhar com os gametas daquele casal. Muitas vezes a mulher cis que quer gestar, que tem os óvulos, a gente vai usar esse material biológico dela, daí com um sêmen de doador. Mas pensando nesse contexto, né, que pode ser um homem trans com um relacionamento com um homem, a gente teria os dois gametas na mão, a gente poderia inclusive usar esse útero, sim. Então isso é uma questão de conversa mesmo, escolha, acolhimento, né, amadurecimento dessas... Algo que eu acho que é algo que a gente tem experienciado assim na nossa clínica, talvez todo mundo, né, é uma tendência cada vez maior ao não binarismo. Então, assim, não necessariamente um homem trans precisa de uma hormonização, ou talvez por um tempo tão prolongado, né? Então, o que eu vejo é alguns homens trans optando por não fazer hormonização. Então, talvez o que leve até a uma certa preservação assim maior, né, dessa biologia. A fertilidade, né? Sim. Eu ia falar na contramão disso, na verdade, né? Porque assim, a gente também tem que orientar essas pessoas, principalmente os homens trans, que mesmo em uso de testosterona, né, por mais que muitas vezes eles entrem em amenorreia, ou seja, que não tenham menstruação, isso não necessariamente vai fazer com que ele não engravide. Né? Então a gente também tem que ter essa visão do tipo assim, se existe a necessidade, né, ou não de um método contraceptivo, por mais que ele esteja usando a testosterona. Então isso também é uma informação que a gente precisa passar, porque às vezes engravidam, né, e achavam que não engravidavam. Uma vez eu li, eu acho que um estudo falando que 51% dos homens trans que faziam uso de testosterona, então assim, um pouquinho, né, metade, achavam que não tinham risco de engravidar porque usavam testosterona, né. E outra coisa assim, Lud, que eu queria que você comentasse, de uma forma prática, né? Por exemplo, você falou de mulheres cis lésbicas, né? Que, tipo, você pode usar a gameta de uma, colocar no útero de outra, né? E no caso de homens cis gays, assim, né? Existe aquela questão do útero de substituição, então você pode pegar um espermatozoide de juntar com uma ovodoação e usar não sei se o correto ainda mas entre aspas, né, chamar barriga de aluguel. Como que funciona isso? Fala um pouquinho desse útero de substituição. O útero de substituição, ele é
previsto, né, na nossa legislação, pelo Conselho Federal de Medicina. Houve até uma atualização em alguns conceitos também sobre ovodoação, numa resolução nova que saiu agora em junho desse ano, que ampliou um pouco mais as nossas possibilidades, porque antigamente como era? Para os casais masculinos, né, o contexto que você está falando, a gente tinha a possibilidade de usar um óvulo de doadora anônimo, obrigatoriamente tinha que ser anônimo, de um banco de óvulos, nacional ou internacional, e esse óvulo poderia ser fecundado com o sêmen de um dos parceiros que tivessem interesse em participar, e transferido para o útero de uma pessoa, que é o útero de substituição, que seria parente de até 4º grau de um dos 2 membros do casal. Hoje, com a nova regulamentação do Conselho, abriu-se a possibilidade de utilizar os gametas também de parentes até 4º grau de um dos 2 membros do casal. Isso é uma novidade grande para a gente, porque aí existe a possibilidade, por exemplo, que muitos desses casais nos procuravam com interesse em usar o óvulo da irmã ou de uma prima que tinha proximidade, né? E isso não era possível até então, e com essa nova regulamentação abre-se essa possibilidade, né? Então, claro que sim, nesse contexto a gente tem que tomar muito cuidado para fugir da consanguinidade, né, para evitar um risco de doenças hereditárias que sejam frequentes na família. Então, a gente evita, por exemplo, fecundar o gameta da parente do 4º grau com o sêmen dele, né? O ideal é que fossem a parente de 4º grau da família de um dos membros do casal e o sêmen do outro membro do casal, para fugir desse contexto da consanguinidade. Mas que legal! São situações que são previstas, né, e que a gente também faz. Melhorou bem, né, essa nova resolução aí. Nossa, que bom. Melhorou bem. E para mulheres lésbicas, elas podem escolher de onde vem o sêmen ou isso ainda não é possível? Isso, com a nova regulamentação, a doação de gametas de parentes até 4º grau, ela vale tanto para casais hétero, cis, né, que são inférteis e que precisam de doação de gameta, quanto para casais homoafetivos femininos ou masculinos. Então, valeria para todo mundo que busca a reprodução humana. Então, claro que assim, diferente daquela mulher que vai buscar uma gestação independente, solteira, né, aí seria ruim buscar o sêmen de alguém da família, porque cairia nesse contexto da consanguinidade. Seria mais... Ô Lud, falar em doação de sêmen, né? Eu lembrei agora de uma paciente que eu acompanhei, que tinha vaginismo, e ela, enfim, ela tinha melhorado da parte muscular e tal, mas mesmo assim, ela... não conseguia ter penetração, né? E aí ela resolveu fazer uma inseminação caseira. E aí ela me contou isso, né? Ela fez assim, não, doutora, então, eu não sei se eu te conto. Primeiro ela estava com vergonha, assim, medo do julgamento, não sei se eu te conto, se eu não te conto. Enfim, eu fiz assim, não, me fala, né? O que aconteceu, como que você conseguiu engravidar e tal. E aí ela me conta que colocou aí o esperma do marido dentro de uma seringa e colocou a seringa dentro da vagina e tal. Então ela fez uma inseminação aí caseira, né? E me fala assim, Lud, o que você acha sobre isso? Quais são as orientações, né? Quais são os riscos de fazer uma inseminação caseira, né? Eu acho que é uma coisa interessante também para a gente abordar aqui, porque esse caso que você falou, eu acho que é a exceção das mulheres que buscam inseminação caseira. A maioria são no contexto de casais homoafetivos que justamente ou não têm condições para buscar uma clínica de fertilização e trazer essa amostra de sêmen de doador, né? Ou tem justamente algum bloqueio, alguma má experiência e por algum motivo não foi por métodos, vamos dizer, médicos, né? Foi buscar essa solução por conta própria.
Nesse contexto que você vai buscar um sêmen de uma pessoa aleatória, que às vezes é amigo, às vezes é um conhecido, às vezes é um desconhecido, a gente entra numa série de riscos biológicos, né? Primeiro das ISTs, né? De doenças que estão até crescendo em incidência ultimamente, como HIV, enfim, sífilis, gonorreia, uma série de ISTs que a gente vai estar exposto nesse contato com um material biológico que não é seu, não é de alguém conhecido muitas vezes, e essa pessoa não foi testada, né? Quando a gente trabalha com banco de sêmen, tudo isso é bem regulamentado, todos os doadores fazem sorologias com prazo curto, né, entre a sorologia e a doação, então isso é um risco bastante importante. Outro risco que eu vejo é na própria manipulação em si, armazenamento, né? É um material biológico que, entre aspas, vira um meio de cultura para bactérias de contaminação manual, Escherichia coli, Streptococcus, enfim, bactérias que a gente tem na nossa flora mesmo de equilíbrio, né, do corpo, mas que quando estão ali no material por um tempo muito grande de exposição, por uma temperatura que pode não ser adequada, pode ter essa contaminação e levar a infecções para o útero dessa mulher, né? Endometrites, salpingites, que é a infecção da trompa, né? E isso pode até ter sequelas até do ponto de vista de infertilidade no futuro, né? Se a gravidez não aconteceu ali por aquela inseminação caseira. Talvez até a forma de manipular dentro da vagina, né? Exato, né? A gente tem que ter um colo, né? Sim, claro que assim, nesse exemplo específico que você deu, ela estava usando o sêmen do marido, que em teoria ela já está exposta a ele, né? Mas aí é um contexto menos pior, vou dizer assim, mas em geral a gente não recomenda, até porque é muito simples fazer uma inseminação com sêmen de doador, é mais acessível hoje em dia, as pessoas têm muito a questão do valor na cabeça, e às vezes eu vejo que é um valor meio acima do que é real mesmo, sabe? E acham que a inseminação é o mesmo preço da FIV, que é a fertilização in vitro, e não é, viu, gente? A inseminação é muito mais barata do que a fertilização in vitro, que é o tratamento que engloba mais tecnologia, mais etapas feitas fora do corpo humano, né? A inseminação a gente prepara a amostra do sêmen, capacita, claro que isso tem eventualmente um custo, né, do laboratório, faz o acompanhamento médico do ciclo da ovulação natural ou minimamente induzida dessa mulher e faz a deposição desse sêmen no útero dela. Muita gente confunde aí os conceitos do que é inseminação, do que é fertilização in vitro, que são processos bem diferentes. Né? Mas Mila, vou te fazer algumas perguntas que eu já escutei no consultório, que eu já tive que responder, mas eu vou fazer para você, que é a nossa especialista. Vamos lá. Primeiro, dá para fazer transplante de útero em mulher trans? Calma, antes de você responder. Segura. Segundo, eu posso usar o meu óvulo junto com o óvulo da minha parceira e tentar essa fecundação, porque afinal de contas os dois óvulos são materiais, tipo metade. E a terceira, eu posso usar um útero que não seja nem de ninguém, assim, e isso está previsto legalmente aqui no Brasil? Tipo, eu posso alugar efetivamente esse útero? E quarto, você falou dessa... Respondendo aos poucos, já estou escrevendo a primeira. A quarta, você falou dessa resolução agora do CFM. Teve uma questão com mulheres acima de 40 anos e ter 8 embriões, alguma coisa assim. E isso teria dificultado para mulheres que têm mais de 40 anos. Esses foram os 4. Posso escrever o meu livro agora? Posso começar? Pode começar. Bom, eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que essa questão que você tocou da quarta pergunta, né, da resolução, é muito importante. A gente está vivendo, nessa semana, inclusive, algumas novidades, né, do CFM, do Ministério da Saúde, no meu ponto de vista, muito retrógradas, que limitam muito a nossa ação, a nossa liberdade como especialista
para fazer esse atendimento da melhor forma. Houve, de fato, nessa nova norma do CFM, uma limitação de 8 embriões a serem gerados em laboratório, né? Essa limitação para qualquer casal que esteja, ou mulher, né, que esteja buscando a reprodução assistida. Isso é muito complexo para a gente, porque limita a possibilidade de ação justamente nos casos de pior prognóstico. Existem muitos casos onde a gente precisa formar um número maior de embriões, seja porque a gente vai fazer uma seleção genética desses embriões, em casos, né, de mulheres de idade mais avançada, que você mencionou, mas também em casos de pessoas que têm alguma translocação, que precisam excluir alguma aneuploidia ou alguma alteração genética mesmo nesses embriões. Existe um contexto que a gente também usa a reprodução humana, que é para fazer um embrião que seja compatível com o HLA, que é o sistema de reconhecimento de antígenos, para eventualmente fazer um transplante de medula óssea, né, ajudar no tratamento de um irmão que tem uma doença grave, que às vezes a reprodução pode ajudar a trazer justamente uma possibilidade de cura para essa família. Nesses contextos, e também no contexto de homens que têm um fator masculino severo, um sêmen de má qualidade, a gente precisa gerar mais embriões. Muitas vezes a gente tem um funil, que eu falo na FIV, né? E para esses casos de pior prognóstico, esse funil vai ser muito apertado. Às vezes a gente começa ali com 20 óvulos para ter no final 6 embriões, e desses de boa qualidade, menos ainda, e aí às vezes a gente fica trabalhando com números restritos, né? Principalmente se eu preciso selecionar esse embrião por um motivo específico. Então, realmente a gente está se mobilizando como sociedade, como especialistas, as clínicas de reprodução para tentar confrontar, de certa forma, né, e buscar uma outra saída nessa resolução, né? A gente, claro que como médico precisa acatar o que o Conselho Federal de Medicina nos orienta a fazer, mas realmente isso foi um fator que complicou muito a nossa prática diária. Vamos repassar as outras perguntas? O transplante de útero. Foram tantas. O transplante de útero, hoje, ele é um tratamento considerado em caráter experimental. Né, já existem vários casos publicados, não muitos, né, não tem um número tão grande assim, o N é pequeno, de casos ao redor do mundo, onde foram feitos transplantes uterinos de mulheres vivas ou até de pós-mortem, né, transplante do cadáver, assim, quando tem, por exemplo, uma morte cerebral, para mulheres que não têm útero por questões de malformações mullerianas, por exemplo, uma agenesia do útero, ou mulheres que tenham sido submetidas a uma esterectomia prévia por condições variadas. Então, existem relatos, isso é factível, mas são cirurgias extremamente complexas, feitas por equipes muito grandes, em contexto de hospitais-escola, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso que foi publicado no HC, né, na USP, porém... Mas não em mulheres trans. De caráter experimental. Em mulheres trans, é uma nova possibilidade, né? Existem já estudos em fases bem iniciais, ainda não tem casos relatados de sucesso, mas sim, eu acho que o futuro da reprodução, ele vai justamente um pouco nesse contexto de englobar esses casais trans, essas pessoas trans, em suas variadas possibilidades de tratamento. Eu acho que vai ser uma coisa a muito longo prazo ainda, não acho que vai ser nada para o futuro próximo, mas está lá no radar. Tá? As outras perguntas foram sobre... Alugar um útero, eu acho. Sim, isso, é verdade. Isso é uma demanda que a gente recebe com frequência, né? Porque alguns países têm essa possibilidade, realmente permitem, né, essa possibilidade
do aluguel e com pagamento mesmo para a pessoa que vai receber essa gestação, tudo em termos de contrato, né, previsto, mas aqui no Brasil não, a gente tem a possibilidade somente de trabalhar com mulheres que cedem voluntariamente, né, o seu útero, preferencialmente são mulheres que já têm a sua prole constituída ou pelo menos um filho, mulheres que são parentes de até 4º grau de um dos membros do casal. E caso aquela família não tenha a possibilidade de ter uma mulher parente de até 4º grau, porque às vezes é difícil, famílias pequenas, ou com mulheres já com a idade mais avançada, né, com comorbidades, se a gente detecta que naquele contexto não é possível, a gente precisa solicitar uma autorização específica para o CFM, monta-se um dossiê com aquele caso, né, faz um relatório multiprofissional e vai para uma análise e muitas vezes isso é aprovado e a gente pode fazer sim, né, não em parente de 4º grau, mas precisa ser por esse trâmite que eu falei, às vezes com orientação judicial envolvida. Mas acho que era isso, né? Tem e mais a última pergunta era se dá para usar 2 óvulos para fecundar. Isso hoje não é possível e eu não sei se vai ser no futuro, porque quando a gente forma o gameta, o nosso DNA, as nossas células de adulto, né, tem 46 cromossomos, 23 pares, 23 cromossomos que vieram da mãe, 23 do pai, ou não mãe e pai, né, mas de um óvulo e de um espermatozoide. O óvulo, ele possui esses 23 cromossomos porque ele sofreu uma meiose, e o espermatozoide também. Então, a gente tem as gônadas, né, lá dentro do ovário e do testículo, a gente tem uma espécie de uma célula-tronco que se divide, né, e separa esse DNA em 2 através dessa meiose, e vai transmitir esses cromossomos. Quando a gente fecunda um óvulo com um espermatozoide, a gente tem 46 cromossomos, que são esses 23 pares. E a gente precisa dessa fusão porque a gente tem justamente complemento, né? A gente tem todo o aparato de divisão celular no óvulo e o espermatozoide ele entra mais com uma questão de juntar esse DNA e tem uma questão assim metabólica, né? De enzimas que vão participar. Juntar um óvulo com um óvulo, a gente não vai ter essa fusão, né? Hoje não é possível a gente acoplar esses 2 DNAs e a gente precisaria desse DNA do espermatozoide necessariamente, entendeu? Então, juntar 2 óvulos mais um espermatozoide, a gente geraria um embrião que é triploide, né? Que tem mais DNA do que necessário. Então, não é possível. O que já houve relatos, assim, por exemplo, de mulheres que com o seu próprio óvulo, em casos, em famílias onde tem uma doença mitocondrial, a mitocôndria é uma organela que tem dentro do óvulo, que tem o seu DNA próprio. É uma organela que tem uma história até relacionada à origem biológica das bactérias, né? Lá nos primórdios da biologia. Então, existem doenças que estão ligadas a esse DNA mitocondrial. Então, já foi feito, né, na reprodução, de juntar o óvulo com o espermatozoide, mas usar o DNA mitocondrial de um outro óvulo, de um terceiro óvulo. Então, aí até a manchete, né, em termos de marketing, saiu filho de 2 mães e um pai, bebê de 3 pais, né, uma coisa assim, mas na prática a gente vê que não é o DNA que as pessoas entendem como o DNA, que é o que vai levar a característica, cor de pele, cabelo, olho, não é esse DNA, seria nesse contexto o DNA mitocondrial, para fugir de doenças raras, né, que estão ligadas a essa transmissão desse DNA mitocondrial. Legal. Acho que agora foi, né, gente? Agora foi, respondeu tudo, obrigada. Uma resposta tão grande que aí no final a gente já está em outro... Está te sugando, Lud. Exato. Tadinha, né? A gente está só sugando ela, né? E tem mais só um último assunto que eu acho que é o que a Ana queria polemizar, e eu acho que as nossas ouvintes, principalmente, vão esperar esse assunto, que é essa ideia absurda, na minha opinião, desses dias, da autorização do marido para o uso do DIU. Exato. Isso não é de hoje, né? Palhaçada isso, né? Isso não é de agora. A Ludmila pode falar melhor sobre isso. Isso é uma coisa que já vinha antes, assim como eu já ouvi relato de que, aí entra na grande polêmica, já ouvi relato de que para o homem fazer a vasectomia também teve que pedir autorização para a esposa.
Só que tá voltando, essa ideia do marido ter o direito no útero da esposa tá voltando, e aí vai. A opinião é muito contrária, né, a tudo isso, do mesmo jeito que eu falei dessa resolução que nos limita da formação dos embriões, justamente a gente é contrário a isso, não só porque piora o prognóstico dos casais, porque cerceia a liberdade, né, de escolha daquele casal sobre o seu próprio futuro reprodutivo, né, e do médico como também ter a sua autonomia de escolher o melhor tratamento para o paciente, muitas vezes aumenta o custo da fertilização, que é bem complexo. E essa questão do DIU, ela vai de encontro, né, a essa movimentação retrógrada que a gente está observando, porque eu acho realmente um absurdo a mulher ter que decidir, como o Rafa falou, né, o homem não tem útero, não tem nada que se meter nessa história, né? A gente tem que decidir sobre o nosso futuro reprodutivo. Sem útero, sem opinião. Percepção. Então, acho que é muito complicado isso, né? Como vindo de uma resolução de uma instância maior. Eu vi também um boato na internet de que o DIU é abortivo, rodou, né, um vídeo aí viralizando sobre essa questão, e a gente, como especialista, não concorda nem um pouco, né, com essa visão. Foram 2 convênios pequenos do interior, não sei, acho que daqui de São Paulo, de Minas Gerais. Então, assim, não foi uma coisa assim a nível também nacional, não. Sim. Mas o que eu acho, assim, mais importante foi a mobilização disso tudo. Então, assim, nas redes sociais, isso foi bastante colocado, né, na mídia, em questionamento, que eu acho que isso que foi o maior valor de toda essa confusão, né? É ver realmente, assim, que as pessoas tomaram posições, e não, isso é um absurdo, não, o útero é de quem tem útero, né? E assim, só lembrar que o dispositivo intrauterino é um método reversível. Então, o que isso quer dizer? Né? Você coloca lá e a partir do momento, se você desejar engravidar ou não, você retira. Então, é algo reversível. Diferente de uma vasectomia ou diferente de uma laqueadura, né, que são considerados métodos definitivos. Mas talvez até a Lud possa falar, mesmo quem passou por uma contracepção considerada definitiva, né, cirúrgica, se não existe depois como recorrer até a reprodução assistida, né? Então, assim, só para deixar claro que o DIU, ele é um método reversível, de longa duração e reversível. Então, não tem por que se pedir autorização a ninguém, você sendo casada, você sendo solteira, né? Do tipo, não tem porquê. Até porque tem várias indicações de uso de DIU para mulheres solteiras também, né? Sim, exato. Tratamento independente do Estado Civil, independente do Estado Civil, a decisão é de quem tem ali a autonomia do corpo. E isso está dentro do que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde sexual e reprodutiva, de autonomia. Né? Mas sendo reversível ou não, é liberdade do teu corpo. Exato. Eu que venho sendo reversível ou não. A minha primeira área de atuação, que é a de álcool e drogas, eu já venho de um campo, né, abertamente de legalização. Só um pouquinho, Rafa. Eu só falei do reversível, Ana, comparando com o procedimento... Porque as pessoas estavam comparando com a vasectomia o uso do DIU. Uhum. Olha quanta ignorância também, né, gente? Tipo, não. Mas eu acho que, assim, de qualquer forma, cada corpo é da pessoa. Não, e é isso que eu ia polemizar um pouco aqui. Se o cara quer fazer a sua vasectomia, tipo, faz. Se a mulher quer fazer a laqueadura, faz. Tipo, cada um sabe de si e sabe o que quer fazer, né? Esse lance de querer controlar o corpo, minha primeira área de atuação foi de álcool e drogas, e eu venho num campo de guerra contra as drogas. Não funciona nada, de sim, a legalização seria um passo importante. Por quê? Daí eu penso, depois fui para sexualidade, pessoas trans, estamos falando também de direitos reprodutivos. Tudo isso diz respeito, meu corpo, minhas regras. Entende? Não é eu acho que o intuito, não é do papel da ciência falar você deve ou não deve fazer isso, que a ciência deve falar, olha, se você fizer isso, dá isso, se você fizer isso, dá isso. A escolha é sua, né? A escolha é sua, seja na droga, por mais careta que quem for ouvindo, gente, não tem direito, porque essa mesma
discussão amplia para alterações de corpos, amplia para as hormonizações de quem deseja, amplia para abortos, amplia para procedimentos como esse do interior, mas o que eu tenho medo foi isso, eu vi que foi do interior, mas a gente viu o que aconteceu no mundo, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, com um meme que começou brincando no interior e de repente deu no que deu, num fator político e social muito grande. Tanto que eu vi hoje, uma amiga me mandou até pra gente, que o Procon pediu tipo, vamos lá, gente, por que vocês estão pedindo isso, né? Por que vocês estão para esses planos de saúde específicos? A gente ia divulgar também que plano de saúde é esse, né, gente? Nas redes, depois pesquisar. Eu não sabia que era do interior. Eu também não. Não, a gente tem que saber de onde vem. Depois que o Rafa trouxe essa questão do DIU e de procedimentos cirúrgicos, né? Fala aí pra gente, depois de uma vasectomia, para quem fez vasectomia ou para quem fez laqueadura, existe aí essa possibilidade depois, né, de voltar atrás? O que existe, assim, fala-se muito em reversão de vasectomia, reversão de laqueadura. A gente, na prática, observa que as taxas de sucesso, né, tanto desse sêmen, quando a gente pode reverter a vasectomia, porque nem toda técnica de vasectomia e laqueadura, ela é passível de reversão, né? Precisa ser feito justamente um cortezinho ali pequeno, mais proximal, né? Então, tem uma técnica anatômica que é capaz de tentar essa reversão e outras técnicas que não. Por exemplo, tem gente que faz a laqueadura com salpingectomia, com a retirada mesmo da tuba, que não é a técnica descrita, né? Mas na prática a gente vê esses casos. Então, primeiro ver se é possível ou não essa reversão. Mesmo quando ela é possível, muitas vezes a gente observa que os resultados, a qualidade desse sêmen não é legal e a tuba também, a funcionalidade dessa tuba não é a mesma, né? Depois de ser operada, reoperada, a tuba é um órgão que tem que ser móvel, flexível, maleável anatomicamente, ele é a nossa incubadora natural, o embrião é formado ali, o embrião fica 5 dias ali se dividindo, formando as células, depois desse 5º dia que ele vai ser implantado no útero, né? Uma coisa que pouca gente sabe também. Então, muitas vezes não é possível uma reversão cirúrgica, que é o que as pessoas buscam, mas sim é possível buscar a reprodução humana e fazer uma fertilização in vitro, que é um procedimento que a gente não precisa dessa tuba, né? Então, a gente vai captar os óvulos diretamente do ovário dessa mulher. Na laqueadura, a gente não vai ter nenhuma alteração nesses ovários direta. Muitas vezes o que pode acontecer é ter uma alteração de irrigação de fluxos sanguíneos, porque existe uma irrigação colateral ali entre útero, ovário, trompas, né? E eventualmente pode ser que essa mulher que foi laqueada tenha uma reserva ovariana menor, que ela tenha uma reserva menor do que o previsto pela idade, né, pelo contexto dela. Mas é sim possível obter esses óvulos através de uma indução hormonal, a gente capta o óvulo diretamente do ovário, faz a fertilização in vitro com o sêmen do marido ou do doador e faz a transferência para o útero, que vai estar intacto também, o útero não é mexido, né, no caso da laqueadura. No caso das vasectomias, aí a gente precisa de uma opinião do urologista para ver qual foi a técnica utilizada, se é possível ou não realizar essa reversão. Se for possível, pode ser tentada uma gravidez natural. Se não for possível, a gente pode fazer a fertilização in vitro e obter os espermatozoides diretamente do testículo, através de uma punção, né, uma punção percutânea ou uma biópsia testicular. Que é feito com sedação, né? Então acaba sendo tranquilo, assim, os homens apavoram um pouquinho nessa ideia, mas acaba sendo uma possibilidade que a gente tem que recorrer, ou em casos de homens vasectomizados que não podem reverter, ou em caso de homens que têm um fator masculino severo, que também precisa dessa coleta alternativa, que é o nome que a gente dá. Tá, mas sim, é possível. Gente, acho que deu, né? Rendemos, hein, galerinha?
O papo estava bom, né? A gente continua falando. Não, estava muito bom. E também mostra o quão importante e quantos assuntos, né, abrangem esse assunto, que a gente poderia permanecer horas aqui e também ter episódios mais específicos de certas questões que a gente debateu, né? De tanto, por exemplo, das técnicas eu achei interessante, porque, gente, homem cis tem uma coisa com a piroca, ai que medo de mexer nela, né? E daí sobra. Eu ia falar exatamente isso. Tipo, ontem nossa, eu escutei isso. Imagina se homem cis tivesse que passar por metade do que imagina, mulher, ontem eu escutei isso, passa. tipo, como é que é? Ai, a gente não quer mais ter filho, um casal cis hétero. Não quero ter mais ter filho, né? Então a gente está pensando no procedimento, ela vai passar pela laqueadura, porque ele diz que não quer mexer em time que está ganhando. Aí... Por que que... Ai, meu Deus do céu. É que não é paciente, é amigo, entendeu? É complexo, né? Não é paciente, é amigo. Eu já soltei os cachorros. Falei, tá louco, entendeu? Tá boa. Ela tem que se abrir inteira lá e se costurar pra bonita não mexer no time que tá ganhando. Mas olha a ignorância, que ao mesmo tempo falo, né? De tão poderoso, quão frágil ele é. Sim. Existe uma questão toda envolvida ali de mulheres que precisam ser esterectomizadas com a própria sexualidade, né? E que o útero não tem nada a ver com essa sexualidade, muitas vezes, né? Sim. Eu ia brincar aqui e falar que homem cis não engravida, porque, se para tomar uma dedadinha de próstata enrola tudo isso, imagina se engravidasse, que, tem que ficar lá, né, fazendo teste o tempo inteiro. Exato. Por isso. Dadas, né? É muito tipo, ai, nossa, meu corpinho não pode mexer, né? Acho que é toda uma construção social em cima disso, né? Em cima dessa... da mulher ser mais também... Ela foi construída assim, permitindo que se apropriassem dos corpos delas por muito tempo na história, exato, né? Então, até a gente sair disso e falar, não, o corpo é meu, né? Acho que tem todo ainda tem tempo, eu acho. Mas olha, gente, tem todo um trabalho que tem uma interseção também com o movimento de humanização do parto, né? De desinvadir as mulheres, né? De desinvadir o parto, de desinvadir o corpo da mulher como um todo. Eu acho que é o caminho mesmo. Não é, gente? Chega. Falou, a gente vai falar sobre isso em outras temporadas, né? Não, tem muito, né? Não, mas chega, eu gostei desse final, vai fazer umas 4 temporadas com vários episódios. Eu acho. Né? Lúdia, a gente vai te chamar de novo, eu gostei bastante, eu gostei muito desse final, inclusive. Desapropriem-se do meu corpo, quer enfiar algo em mim, enfia ácido hialurônico, querida. Não vai querer ver. Aí, né? À vontade na gente, mas chega dessa apropriação dos corpos femininos e da apropriação das reproduções também, né? De forma tão cultural. Gostei bastante e aprendi muito, gente. Nossa, eu tava quietinho aqui só ouvindo sobre as técnicas, sobre as coisas, porque são informações importantes para a gente usar no consultório, inclusive, né? Para poder ajudar a pensar com o paciente. Agradeço, Ludi. Eu que agradeço, foi um prazer, um papo leve, gostoso com vocês e muito legal ter essa troca de visão de especialistas que atuam em áreas diferentes, mas com as mesmas pessoas, né? No fundo, nossos pacientes são os mesmos, são elas que estão nos ouvindo aqui agora. Então, estou aberta para os próximos convites, aí vai ser um prazer. Oba. Muito obrigada, tá? Foi bem, eu acho que foi bem prático, eu acho que tem muita informação, tem muito conteúdo, assim, e eu acho que essa informação é que tem que ser bem espalhada. Espero que realmente seja um episódio, assim, que as pessoas divulguem bastante, porque eu acho que falta essa conversa mesmo, entendeu? Tá? Muito obrigada. E é isso. Obrigado, Ludi. Muito obrigado mesmo. Beijo grande. Obrigada. Deixa tuas redes, Ludi. Deixa teu contato, por favor, que a gente divulga tanto na nossa página quanto no podcast.
Meu Instagram é o @doutora DRA, né? Ludmila com demudo, Bercaire para os brasileiros, Bercaire para os franceses. Mas vou deixar aqui, eu fiz até uns stories, marquei vocês, então a gente se marca lá nas redes. No Insta, que tem lá o Linktree para o site, para o consultório, e deixo meu telefone com vocês à disposição para quem precisar de alguma dúvida mais específica. Obrigada, Lud. Obrigada. Obrigado, Lud. Obrigado, ouvintes. E Obrigada. assim terminamos e finalizamos mais um episódio com muito amor, carinho e dedicação. E que estejam todos em saúde. Um beijão para todos.